Então, bom, um dos primeiros testes que podem ser feitos em relação à área de produção, né, que é um teste bem simples, é o teste da sedimentação. É chamado também de teste da caneca, ou teste de filtração também. Esse teste de filtração pode ser feito por um filtro de papel. Esse filtro de papel, ele vai mostrar se tem algumas sujidades, né? Se tem alguns grumos de leite, ele vai dar uma visão geral, macro, para a gente. A presença de sedimentos indica condições sanitárias indesejáveis na produção do leite, embora a ausência desses não significa necessariamente ótimas técnicas de obtenção de leite. Ou seja, ele vai dar algo muito grosseiro, mas dá uma visão para a gente, né? Então, quando eu faço uma filtragem, ou quando eu jogo um jato de leite na caneca ou no filtro, a gente vai ter uma ideia se tem grumos, se tem pelos, se tem resto de madeira, se tem pele. Então, vai dar uma ideia de como está a nossa ordenha. Então, o teste de sedimentação consiste em se filtrar um dado volume de leite através de um disco de papel de filtro apropriado e a observação do tipo e quantidade de resíduos retidos no disco. É um filtro desse tipo filtro de café, tá certo? Ele é pequenininho, é colocado em um tubo de metal e é pressionado com uma bombinha para que o leite passe por esse filtro. Após passar, é retirado o disco, é um discozinho de papel pequeno, e é observado. Esse teste da sedimentação, a gente pode dizer que também é o teste da caneca, quando a gente coloca algo preto, né, escuro, e nós colocamos o leite, que é branco, então essa oposição de cores aí vai dar bem claro, bem nítido o que é que a gente tem ali. Nesse teste, a gente vai diagnosticar a mastite, mas também sujidades, né, a gente vai ver. Mas o do filtro, quando passa o leite pelo filtro de papel, ele vai dar com maior visibilidade, né, essas sujidades ou parte mais grosseira que pode ter dentro do leite. Então, a aparência e a quantidade de resíduos mede, de modo geral, o material insolúvel na amostra que indica que o leite é produzido em condições de higiene e também alguns percalços, né, algo não desejável no manuseio do animal ou no manuseio da ordenha. Se a ordenha é mecânica, a gente pode ter ali uma lavagem mal feita, a gente pode ter um enxugamento do teto mal feito, e aí vai estar caindo gotas de água suja, vai estar caindo areia, vai estar caindo pelo do animal, pedaços de madeira, de algo que veio na água. Então, tudo isso pode ser o mesmo do papel toalha, que pode estar caindo dentro do leite, e se cai dentro do leite com água suja da lavagem, já é também um contaminante. Então, a gente teria que, nesse teste de filtragem, a gente teria que estar observando tudo, quais os problemas para evitar futuramente. Então, é mais um teste de aviso, né? Olha, isso aqui já está iniciando errado. Nós temos algo que não é normal dentro do leite, né? O que não é normal dentro do leite, a gente tem que evitar, porque ele vai ser uma fonte de contaminação. Um outro tipo de teste, né, é o citoanálise, que é, em conjunto com outros métodos, pode fornecer uma maneira mais rápida de se detectar a natureza dos processos inflamatórios. Essa citoanálise, ela vai ser uma retirada de amostra. Essa retirada de amostra vai nos proporcionar definir a quantidade de células somáticas. E a gente já falou bastante sobre isso, vocês pesquisaram também, né? Sobre as células somáticas, e aí é importante essas células somáticas para a gente observar se existe alguma infecção pré-clínica no animal, né? Então, as células que estão presentes como células somáticas são células como leucócitos, linfócitos, monócitos, glóbulos brancos e células epiteliais.
todas essas células fazem parte do organismo no geral. Agora, a quantidade delas, principalmente de glóbulos brancos, vai aumentar se existe uma entrada, né, ou uma infecção, ou uma permanência de um maior número de micro-organismos patogênicos que estão colonizando o teto ou o úbere. Então, o número máximo de células de um leite normal, de vaca, no caso, né, sem inflamações mamárias, isso pode variar entre 20 mil a 500 mil células por ml. Então, se houver uma alteração qualquer em relação a esses dados, a gente sabe que está tendo uma infecção pré-clínica. Então, se for superado o número máximo acima referido, pode-se suspeitar da existência de anormalidades na secreção ou infecção mastítica, ou por mastite, quando se constatar a presença de germes patogênicos. Um dos germes patogênicos que a gente sempre tem como ligado a mastite é o estafilococcus, é um deles, né? Este teste pode tornar-se mais significativo quando realizado individualmente pelo animal. Em cada animal, uma análise individual vai mostrar exatamente a quantidade ou presença, né, dessas células somáticas. E aí nós temos os vários testes. Hoje o mercado tem vários vindos de outros países e alguns testes brasileiros, né? Aí está um exemplo do California Mastite, ou Winson Mastite Test, e assim vai. Tem vários testes aí, e hoje nós temos uma gama maior de laboratórios trabalhando nesse sentido. Então, os resultados obtidos através desses testes são qualitativos, ou seja, ele não mede quantidade de células somáticas, mas apenas dá uma ideia de que está havendo, que pode estar havendo invasão do úbere. Então, resultados obtidos através desses testes são qualitativos, mas podem guardar uma boa relação com o número de células presentes. Então, seria algo mais simples, que a gente pode fazer na plataforma, mas que pode já dar para a gente um alerta de que pode estar havendo uma invasão de micro-organismos através do esfíncter, né, e diretamente no úbere, que vão diretamente para os alvéolos produtores lactíferos, e aí pode vir a causar infecção maior e a perda, inclusive, do úbere. Então, esses testes, eles devem ser feitos sempre na plataforma, para a gente ter uma ideia de como está o animal. Então, esses testes devem ser feitos, se possível, né, uma vez por semana, pelo menos, porque aí você vai ter mais ou menos uma possibilidade de analisar o rebanho. E é importante também, se tem algum animal com mastite já comprovado, com número elevado, esse animal já ser isolado dos demais para que não haja uma contaminação. Uma vez o animal com mastite, ele pode vir a contaminar outros animais. Bom, existiu, nesses últimos anos, um aprofundamento, né, dessas análises e também das exigências legais, né? Então, nós tivemos a normativa 51, que deu uma previsão, já em 2002, de que iria ser apertado a quantidade de análise em relação à microbiologia do leite. E aí, nós tivemos, depois, outras normativas, tá certo? E já em julho de 2016, então, veio uma outra normativa chamada 62, aliás, 2011, a 62, e também em 2016 a gente teve já essa normativa já confirmada como sendo uma das normativas que vinham regular as exigências em relação ao que já se preconizava antes e prevista pela normativa 51. Então, essa normativa modificou os limites básicos de contágio de células somáticas e também de contágio de bactérias totais, que caíram antes, que a gente viu que estava entre 20 mil e 500 mil, foi baixado para 100 mil
células somáticas por ml, ou 400 mil unidades formadoras de colônias de CBT, no caso, né? Então, houve um aperto, uma diminuição para que houvesse maior controle da qualidade de leite, mas uma maior exigência na parte de sanidade animal. Ou seja, os produtores que querem vender leite, eles terão que ser mais higiênicos, ter bem mais cuidado com a saúde dos animais, para prevenir, no caso, prevenir doenças, né, e passagem de doenças para os animais e para o ser humano. Essa contaminação cruzada é um grande problema, né? Então, as análises de células somáticas, elas vão antecipar esse quadro já clínico que vem a contaminar, ter uma contaminação cruzada entre animais, e o ser humano também, como ordenhador, ele é um dos contaminantes, né? Ele pode promover essa contaminação quando está trabalhando de um animal para o outro, e aí a própria mão, a luva, as ordenhadeiras mecânicas, tudo isso pode levar bactérias de um animal para o outro, e assim, ir fazendo uma contaminação cruzada. Então, quais foram as alterações que ocorreram, né, nessa normativa número 7? Alterações ocorridas nos limites de contagem de células somáticas e contagem de bactérias totais do leite em julho de 2005, 2008, 2011, 2014 e 2016. Certo? Então, essas são mais ou menos a evolução que a gente teve em relação a essas exigências. Nesse quadro, a gente tem aqui a contagem de células somáticas, ela variou de julho de 2005 de 1 milhão, em julho de 2008 para 750 mil, em 2011 já para 400 mil, janeiro de 2012 para 600 mil, subiu um pouquinho, né? Em julho de 2014, 500 mil, e em julho de 2016 para 400 mil células somáticas por ml de leite. Contagem de bactérias totais, aí houve também uma variação, está vendo, praticamente igual em relação às células somáticas, só que na última, 2016, houve uma redução drástica aqui, ó, contagem de bactérias totais para 100 mil somente. Então, houve uma diminuição muito grande, já vinha diminuindo aqui, ó, de 300, e depois passou a diminuir para 100 em 2016. Então, 100 mil é quase a quantidade que a gente encontra naturalmente no leite, ou seja, não pode praticamente ter contaminante, né, no leite. E aí, mais para frente, a gente teve uma nova normativa, já em 2018, aí nós temos aqui a instrução normativa, duas, né, que foram publicadas no mesmo dia, instrução normativa 76 e 77, que são novas regras para a produção de leite no geral. E aí, nessas normativas, eles não consideram mais somente as células somáticas, mas aí vão dar uma adentrada na parte de conteúdo do leite, né? Então, o artigo 5º descreve que o leite cru refrigerado deve atender, no mínimo, aos seguintes parâmetros físico-químicos. Gordura, 3%, né? De gordura, 3%. Proteína, 2,9%. Lactose, são os valores mínimos, né? Pode ter mais que isso, é claro. O leite não pode ter menos de 3% de gordura. Lactose, 4,3%. Sólidos não gordurosos, 8,4%. Sólidos totais, mínimo 11%, que é um valor real, né, do leite. Estabilidade em relação ao alizarol, 72%. Então, é uma normativa realmente já bem mais séria, né, e apertada para quem está produção. Está na produção, que é basicamente o leite natural com boa higiene, né? Acidez titulável, a gente vai ver hoje como é que se faz, então a gente vai ter entre 0,14 e 0,18% de ácido lático por CML, ou 14 a 18 graus Donic, né? Então, são normais, estaria o que a gente chama dentro da normalidade de acidez. A densidade do leite entre 28 e 43, né? A densidade da água é 1, a do leite é um pouquinho superior, então a do leite ela vai variar
em 1,028 a 1,043. Então, não pode passar disso aqui. Se tiver uma quantidade maior de densidade, uma maior densidade, significa que houve acréscimo de algo, né? Pode ter sido algum produto para mascarar o adicionamento de água, por exemplo, né? E aqui é a crioscopia, que varia de menos 0,530 graus higroscópicos e mais 555. Isso aqui vai nos dar uma temperatura, né, poderíamos dizer, a temperatura em graus centígrados em que o leite vai entrar em congelamento. Então, a água, ela congela a 0 graus centígrados, já o leite é um pouquinho maior, veja só, é um pouquinho mais amplo, né, em relação à água, equivalente a menos 0,512. Então, se ela tem uma densidade maior de 500, então também ela exige um pouquinho mais de energia de congelamento, tá certo? Então, essa variação aqui vai indicar também se a quantidade de água no leite é anormal ou se foi adulterado. Essa quantidade de água, ela vai influenciar, fazendo com que o ponto de congelamento fique mais próximo a zero. Então, quanto mais próximo a 0,0 estiver abaixo desse valor aqui, tá certo? Significa que houve uma adição de água. Bom, voltando aqui, no caso Winston, nós temos teste, uma coluna de fluidos inferior a 1 milímetro indica um número de células somáticas consideravelmente inferior a 500 mil ml de leite. Uma coluna de 20 milímetros estima um número de células entre 500 mil e 900 mil por ml, né? Colunas fluidos superiores a 20 milímetros indica número de células somáticas acima de 1 milhão. Isso aqui é para o teste Winston, que é feito em tubos de ensaio, tá certo? Não é feito com aquele teste. É um teste mais antigo, mais grosseiro. Hoje nós temos testes mais simplificados e pequenos tubinhos que são apenas agitados e já se dá o resultado. Então, vocês... terminar a aula, a gente conversa mais um pouquinho. Todos os componentes sólidos do leite, eles vão dar uma consistência ao leite e vai nos mostrar um fluido que é misturado entre a água, né, que tem uma grande quantidade, quase em torno de 90, 89, por aí, varia um pouquinho, mas entre 87 a 89% pode ser água. E aí nós temos também a gordura, né? A gordura, ela também possui uma densidade maior que a da água, e no seu conjunto, os sólidos do leite, eles têm uma densidade um pouquinho maior do que o da água, então, ou seja, são mais pesados um pouquinho, não é muito, mas um pouquinho, a unidade de densidade da água. Então, a densidade do leite, ele vai variar entre 1,028 e 1,035, no caso, coluna de mercúrio, a gente está dizendo aqui em relação à coluna de mercúrio, né? Então, seria a densidade ao nível do mar, no caso. Se a gente vai subir muito em uma altitude, é claro que a densidade vai aumentar um pouquinho, mas ao nível do mar, seria esse aqui o totalmente normal. Então, sua determinação pode ser feita com o lactodecímetro. É um aparelho muito simples, né, onde a gente vai colocar uma solução dentro e vai fazer uma análise onde a gente tem um sal, né, e adiciona um indicador, e esse indicador vai nos dar através da titulação, vai nos dar uma coloração diferenciada, que é o ponto de viragem
diferenciado que faz com que a gente saiba o grau, a quantidade de ácido por ml de leite. Qual a quantidade de ácido que nós temos por ml de leite, certo? A mesma coisa a gente pode fazer o que a gente chama também com o alizarol de alizarina, o teste do alizarol. A gente pode ter também esse teste com quantidades proporcionais, né? Se eu usar 2 ml de leite, eu vou usar também 2 ml de alizarol, que é um álcool contendo alizarina, tá certo? Já existe um outro aparelhozinho bem simples, chamado de aparelho Donic, ou equipamento, né, para leitura de Donic, que é, hoje, muito simples, de plástico, e ele vai emitir essa quantidade por titulação, ou seja, vai caindo, a gente vai abrindo a torneirinha, vai caindo aquela quantidade de hidróxido de sódio em cima do leite, né, com o indicador fenolftaleína, uma gotinha que você coloca lá. Esse fenolftaleína é um indicador e ele vai mostrar o ponto em que você deve parar. Aquele ponto que deve parar é a quantidade exatamente de hidróxido de sódio que foi utilizado, a gente vai considerar como sendo a quantidade de ácido lático existente dentro do leite. Então, por essa medida aí, a gente tem mais ou menos a quantidade de ácidos em grau que já existe naquele leite, tá certo? Então, existe uma normalidade em relação à densidade, ou seja, a gente está falando aqui de densidade, eu já dei uma dentada em termos de acidez. Então, a densidade... Pois é, né? Exatamente. A densidade de 0,28 a 1,035, ele vai estar nos mostrando o peso do leite, né? O peso do leite em relação à nossa normalidade em termos de densidade referencial em relação à água, tá certo? Existe um aparelho também muito fácil, muito simples, que é o lactodensímetro. Esse lactodensímetro, ele vai nos mostrar, a gente coloca dentro do leite, normalmente é um tubo de leite ou mesmo uma proveta com leite, e quando a gente coloca o lactodensímetro, ela vai aprofundar até a densidade em que o leite vai proporcionar, tá certo? Na parte superior desse lactodensímetro, a gente tem a medição, não com esse número 1, mas somente de 0,15 vai até 38, se não me engano. Então, com o aprofundamento desse lactodensímetro, a gente vai ver se vai ficar realmente nessa quantidade normal, de 28 a 35. Bom, se o leite sofrer adição de água, no caso, né, apresentará uma densidade diferente, ou seja, a densidade ela vai ficar mais próxima de 1. Então, se ela baixar muito de 28, ela vai mostrar para a gente que nós temos uma fraudulência aí, no caso, né, que seria o acréscimo de água. Isso acontece bastante, é muito comum, né, os vendedores de leite tem 10 litros de leite, bota 1, 2 de água, pronto, ninguém nem não percebe, mas aí, através do lactodensímetro, a gente vai ter uma percepção, né, porque esse valor aqui vai diminuir, e quanto mais próximo do 1 a gente tiver, mais a gente teve uma maior fraudulência, tá certo? E se foi acima de 0,35? Se foi acima de 35, a gente teve acréscimo de algum produto sólido também, que aumentou a densidade, né? Então, no caso, vários casos de colocação de maisena, arrozina, farinha, sei lá, tanta coisa que se colocam. Oxe, coloca. Então, alguns fraudulentos, né? Então, para isso, porque colocam água e colocam outra substância mais sólida, e aí vai dar uma diferença grande em relação a esses valores. Então, o leite puro, ele vai ter entre 28 a 35 os graus em termos, graus não, densidade, né? Então, no caso, ml de mercúrio seria a medida. Então, nós temos uma fórmula, ou tabela, no geral, que vai dando mais ou menos o teor de sólidos totais do leite, através
da densidade e da quantidade de gordura. Se a gente tiver como fazer gordura e densidade, a gente vai ter também como ver outros fatores, né? Então, os teores de substâncias sólidas no leite, ou sólidos totais, eles vão nos ajudar para a gente determinar a quantidade de produtos sólidos que nós poderemos produzir naquele leite. Ou seja, se eu tenho um leite que tem densidade não, que tem uma determinação de sólidos totais de 11%, eu já sei, né, antecipadamente, que de cada 100 litros de leite eu vou ter 11 quilos de produtos sólidos, pode ser o queijo, por exemplo. Se eu determinar a gordura, eu vou saber quanto de gordura eu terei, quanto de queijo desengordurado, por exemplo, eu posso ter, ou quanto de leite desengordurado eu posso ter, retirando aquela quantidade de gordura. Então, esses testes, no início da plataforma, já vai dar mais ou menos a possibilidade de produção de derivados do leite que são retirados dali. Então, se eu quero produzir o queijo de coalho, por exemplo, ou Minas Frescal, eu vou ter, a cada 100 litros de leite, eu vou ter por essa nova norma, né, eu vou ter no mínimo 11 quilos de queijo. É claro, se eu permanecer com esse queijo, também com a gordura. Se eu retirar a gordura, eu vou ter a quantidade de queijo, aquele peso retirado a porcentagem de gordura, o peso da gordura, tá certo? Então, a densidade, ela é importante para a gente saber se houve um mascaramento, e ela é determinada também pelos sólidos que estão presentes dentro do leite. Então, aqui nós temos o lactodensímetro, que é apenas esse aparelhozinho. Aqui nós temos um peso, e esse peso ele vai fazer com que essa estrutura de vidro, aqui é ar, né, preso, para ele boiar, e aqui em cima nós temos uma tabela graduada. Nessa tabela a gente vai saber se está entre 28 a 33, né? Ela está graduada, se não me engano, a partir de 15. E a mais de 33 também, para a gente saber exatamente se houve fraude, ok? Então é bem simples, se pega uma proveta, isso a gente tem lá no laboratório, tá certo? Infelizmente a gente está nesse dia de aula, mas se voltar a gente pode fazer lá, marcar um dia e fazer esse teste, todo mundo presente. Então, é colocada apenas uma proveta com leite dentro, tá certo? Mais ou menos 30, uma proveta já meio grandinha, tá certo? Uma proveta de 30 ml no mínimo. E a gente solta aqui o lactodensímetro. Ele vai descer e vai marcar a densidade aqui. Esse peso vai puxar exatamente para a densidade. Então, existe uma correlação entre o líquido que está aqui dentro e esse pesozinho. Ou seja, se tiver muito sólido, ele não vai descer tanto. Se tiver muito líquido, né, então muita água, ele vai descer bastante. Então, ele vai dar essa graduação entre 28 e 33, e a gente vai ter uma ideia de como está a densidade dele. Então, a gente viu que o normal é entre 28 e 33. Deu diferente disso aqui, ou tem alguma coisa errada com o leite, tá certo? Nós já fizemos há muitos anos isso lá no laboratório, e quando a gente faz a aula, né, eu acrescento um pouco de maisena ou uma farinha, alguma coisa para dissolver, arrozina, ou farinha de trigo, e também a gente coloca água. Vários leites diferentes para a gente testar, né? Testar como é que ficou aqui e qual o comportamento do lactodensímetro. E às vezes colocando uma quantidade pequena de água, ele ainda dá praticamente aqui no 28. Então, mesmo com esse teste aqui, a gente vê que a densidade ela modifica, mas para modificar muito, a gente teria que acrescentar muita água ou outro produto, tá certo? Então, esse teste, ele vai dar em termos de densidade do leite, mas ele não é 100% confiável de que não houve o acréscimo de alguma coisa, certo? Ele vai dar um resultado mais ou menos.
Do lactodensímetro também, a gente tem depois o teste da crioscopia, que ele sim dá um resultado de quantidade de água. Você pode colocar o mínimo de água que for, ou seja, em 10 litros, você colocar um copo, ele já acusa. Um copo de água que você colocar, ele já acusa. Então, o crioscópio eletrônico, hoje, ele dá um resultado mais certo. Agora, ele tem que estar realmente bem graduado, tá certo? Como ele é... Oi? É isso aí que tem batalha, é? Em batalha tem um, mas é isso, os resultados, a gente tem que aferir muito bem o equipamento, e a aferição é muito difícil. A gente tem um também pequenininho, tá em Palmeira dos Índios, a gente está fazendo teste lá também, mas dá muito erro, entendeu? Dá muito erro porque tem que ter uma aferição perfeita, e aí nem sempre é completo. O Ecomilk, né, o Ecomilk é um aparelho, também, deixa eu ver se eu... Ele é um aparelho digital que também ele dá vários resultados, né? Como sólidos totais, ele vai dar CBT e crioscopia, o ponto de congelamento. O que dá lá é o ponto de congelamento. Ele é escrito assim, com milk. Agora, estou dúvida se ele é assim ou é Ecomilk. Em cima é alemão, embaixo é inglês. Eu não sei como é que está lá escrito. Tá certo, mas é isso, é Ecomilk o nome dele. Vamos ver agora a parte de acidez, tá certo? A acidez é um teste... Professor, Oi. tem a Lina e também tem a Sila, né? Que é a síndrome do leite anormal. É isso que a gente vai ver agora, a termos da acidez. Pronto. Você falou a Lina e o quê? Sila, o senhor nunca ouviu falar, não? Sim, a Sila. Porque eu entendi Sidra. Sila, síndrome do leite anormal. Sim. Que é uma diminuição nos sólidos totais de leite, né? Uhum. Aqui nos testes, a gente não fala muito dos testes em relação a isso, tá certo? Só mais Sim, o Sila, que é certo. um teste. Mas essa síndrome, ela acontece. Sim. Bom, na acidez, inclusive, esse teste do Sila, ele é um teste novo, que não se faz há muitos anos, não. Ele tem, se não me engano, foi de 2015 para cá. Então, a acidez é uma das determinações mais comumente usadas em controle de quantidade ou qualidade, aliás, de leite e derivados, assim como o controle de processamento, por exemplo, na elaboração de queijo, iogurte, maturação de creme, etc. Esse creme, no caso, é o que vai fazer a manteiga, né? Então, no controle de qualidade de leite, a acidez pode ser determinada qualitativamente pelo teste de Alizarol. Todo mundo sabe o que é o teste de Alizarol, né? Eu sei. Alguém não sabe? Bom, todo mundo sabe o que é o teste de Alizarol, então é feito na plataforma, que é um álcool, né? Um álcool que contém uma substância chamada alizarina, e esse álcool ele vai fazer uma mudança, né? Provocar uma mudança no leite, transformando ele em marrom, bem marrom, quanto mais ácido escuro. Então, quanto mais ácido o leite, mais ele vai ficar na coloração marrom, e se ele tiver normal, ele vai ficar na coloração róseo. Róseo, o meu róseo escuro, né? Então, esse teste do Alizarol, ele é um teste muito simples, mas dá uma ideia já geral, né, de que o leite está ácido ou não ácido. Ele não vai dizer o grau, a quantidade, tá certo? E aí nós temos o segundo teste, que é o teste de Donick, de grau Donick, de acidez. Então, o teste Donick de acidez, ele vai dar exatamente a percentagem de ácido, né, que nós temos. Então, no controle de qualidade de leite, a acidez pode ser determinada qualitativamente pelo teste de Alizarol ou quantitativamente pela titulação de uma certa quantidade de leite, 9 ou 18 gramas, com solução de hidróxido de sódio, 0,1 normal, em presença de um indicador, o fenolftaleína,
a 1%. Então, esse indicador é usado apenas para cada 2 ml, por exemplo, se usa por ml, né? Se usa uma gota somente. Então, 1%, uma gotazinha. E aí nós temos um aparelhozinho bem simples, que eu vou mostrar aqui mais na frente, onde a gente pode encontrar essa quantidade de ácido. Então, veja, o alizarol ele não vai dizer quantidade, ele só vai mostrar com a coloração se está ácido ou se não está ácido, se está normal, tá certo? Já a gente, com a titulação, a gente vai poder quantificar em relação à porcentagem de ácido lático, a porcentagem de ácido lático em cada ml de hidróxido de sódio que foi gasto a 0,1 normal, que foi gasto na titulação. Então, a titulação na acidez natural do leite pode variar entre 0,13% e 0,23%. Então, isso aqui seria normal. Ele pode estar com uma certa quantidade já de acidez, chegando já quase 0,23%, mas ainda é considerado normal, porque são pequenas quantidades de ácido láticos que ele pode estar se desenvolvendo até as 3 horas, mais ou menos, após a ordenha, né? Com teor normal de 0,16 a 0,18. Então, o teor de grau... Professor, para fazer o teste, tem que ser tipo no mesmo dia, né? Tem que ser. E a temperatura também, né? Tem que ser no máximo 15 graus centígrados. Não pode ser um leite quente, fervendo, que vai dar errado. Ou mesmo se você está numa temperatura muito alta, o leite já está quase na temperatura ambiente, então também dá errado, tá certo? Uhum. É importante que o leite ele seja resfriado a 15 graus, por aí. Entendi. 15 graus. A maioria dos testes de leite, tá certo? Fazer um teste com leite quente, ele já dá errado. Então, acidez normal, o teor normal, a gente vê o quê? A acidez natural do leite pode variar, tá certo? 0,13 a 0,23, ele pode variar, mas é considerado um teor normal, tá certo? É que você falou ali, a inulina, né? O teor normal que a gente considera é 0,16 a 0,18%. Então, esse é o valor normal que a gente vai ter como parâmetro para observar nesse teste de acidez. Então, nós teríamos de 16, vamos tirar o zero aí, vai ficar 16 a 18, tá certo? 0,16 a 0,18. Bom, fora desses padrões normais, nós já dizemos que existem outras substâncias que podem provocar a coagulação do leite, ou podem provocar a desestabilização do leite. Esse teste é muito importante para a indústria, porque às vezes você tem um leite que está com cheiro normal, tudo normal, e você coloca ele para aquecer e ele começa a coagular, a dar problema, né? Sai aqueles grumozinhos assim, e aí você pode perder muito para a indústria de iogurte, por exemplo. Você tem que aquecer a 90 graus, depois baixar ele a 45. Então, nesse aquecimento a 90, se ele se desestabiliza, se ele está perto aqui, ou nesse ponto aqui dos 23%, ele pode ter uma desestabilização. Então, por isso, a acidez normal, também que a gente considera para a indústria, seria essa entre 16% e 18%, 0,16 a 0,18%. Então, quem é responsável por essa estabilidade são os fosfatos, né, o acidez dos fosfatos, citratos, caseína, albumina, dióxido de carbono, dissolvido, etc. Então, esta acidez natural não aumenta e não faz o leitor tornar-se azedo, ou seja, não dá um resultado de acidez exagerada. A determinação do pH também, que pode ser feita pelo pH-metro, é outra forma de se conhecer a acidez do leite e derivados. O leite recém-ordenhado apresenta uma reação levemente ácida, ou seja, 6,5 a 6,7. Então, é um pouquinho ácido, certo? Bem fraquinho, mas tem uma certa acidez, que é resultado exatamente desse citrato, da caseína, da albumina, dióxido de carbono, dos fosfatados,
Então, essas substâncias dão já essa pequena acidez, tá ok? Mas essa pequena acidez, ela pode ser alterada com o passar do tempo. Como a gente falou, as proteínas que são antioxidantes ou que são conservantes do leite, que são chamadas também de enzimas, né? As enzimas antioxidantes que nós temos, que vocês já estudaram elas podem, durante as primeiras 3 horas, elas vão ter uma função muito importante, né? Que é de manter essa estrutura, essas substâncias intactas. Essa proteína, essas enzimas, elas vão estar trabalhando na estabilidade do leite, mas com o passar do tempo, se há contaminação, essa estabilidade vai sendo quebrada e não volta mais a quantidade de enzimas que existia no início inicial na retirada do leite. Então, com isso, vai diminuindo a estabilidade do leite com o passar do tempo. Então, quanto mais tempo vai passando, mais a instabilidade aumenta. Aqui nós temos, no caso, o alizarol, né, que nós vamos ter essas variações aqui, todas, tá certo? Aí aqui nós vamos ter deixa eu voltar essa outra para ver. Então, o pH normal do leite, coloca aí na cabeça, 6,5 a 6,7, né? Então, vamos ver nessa próxima figura aqui, ó. Nós temos aqui pH 5,5, 6, 6,6 que já é normal, 7 e 7,5. Então, veja que variou do laranja ao roxo, certo? Esse teste aqui já é feito com aquela substância do repolho, tá bom? Mas aí tem que ter um olho muito apurado. Para quem não quer gastar com alizarol, também é muito barato, acho que nem vale a pena, mas se utiliza o repolho roxo, se retira aquela coloração do repolho roxo com álcool amílico, e aí a gente tem também essa possibilidade. Mas a variação é muito mais clarinho, é muito mais escuro aqui, mas a variação é muito pequena, né? Praticamente não se dá para ver. Então, nós temos aqui o aparelho que eu falei, Donic, para medição da solução Donic, onde a gente coloca aqui o hidróxido de sódio, coloca um beckzinho com 2 ml de leite, uma gotinha de fenolftaleína, e aqui a gente vai apertando, aqui é a solução Donic, nós vamos apertando nesse ponto aqui, e quando se aperta aqui, vai pingando. Primeiro a gente aperta aqui esse tubo de plástico, esse é plástico, ele vai encher aqui de hidróxido de sódio. Enche todinho. Aqui nós temos uma graduação, é uma pipeta, aliás, é uma bureta, né, para graduada, e a gente tem nessa colunazinha uma graduação invertida, né? Então, nós vamos ter, começando de 1 até se não me engano, até 23, depende, mas nessa faixa. E aí a gente vai ver em relação à quantidade de hidróxido de sódio que a gente utilizar, ou seja, quantos ml de hidróxido de sódio a gente utilizar para virar, né, para que dê essa cor aqui normal de 6,5, essa central aqui primeira, quanto mais a gente for utilizando, vai diminuindo aqui na coluna a quantidade de hidróxido de sódio utilizada. E aí a gente vai somar depois esses ml e a gente tem exatamente um valor diretamente ligado ao que a gente viu anteriormente, né? Que o normal seria entre 16 e 18, certo? O alizarol, nós temos aqui a fenolftaleína, não, o alizarol, aliás, nós temos a lisarina misturada com álcool, volume por volume, e nós temos outras soluções, como a fenolftaleína, que também é vendida assim em tubo, e o hidróxido de sódio também, líquido, né, em tubo, dessa forma aqui, a 9 normal. Bom, esses graus Donic que nós
aliás, esses ml que nós utilizamos aqui na titulação, nós chamamos também ele de graus Donics, tá certo? Esses resultados. Esse resultado, no final, nós vamos ter um valor chamado de graus Donic, porque é utilizado essa substância chamada solução Donic, tá certo? Então, nós temos aqui uma tabela dos dados de análise de algumas amostras de leite, pelo método, pelo pH, né, e também pelo Donic. E aqui a correspondência em termos de ácido lático, ou gramas de ácido lático no leite. Nós temos aqui 3 amostras, com pH deu 6,4, a solução Donic deu 2,122, tá certo? Ou seja, número de ml que nós utilizamos. E aí nós tivemos uma quantidade, se a gente comparar, né? Nós tivemos proporcionalmente, para cada grau Donic, nós dizemos que nós utilizamos proporcionalmente também gramas de ácido lático nós temos presente naquele leite. E aí nós temos uma proporcionalidade. Aí nós temos aqui o leite desnatado, leite integral, leite natura. Leite natura que a gente vê aqui, ó, 6,1, 6,4 um pouco baixo, né, o pH. E aqui 6,4, 6,5 a 6,7, que seria o normal, né? 6,4 está muito próximo. E aí a gente tem o leite semidesnatado, a gente tem aqui a quantidade de ml gastos, e aqui também, no caso, as gramas de ácido lático por CML, né? Então, nós temos 2,1, seria 21, 20, e assim vai por conseguinte. Bom, quando a gente chama, nessa questão aqui, graus Donics, a gente está já transferindo a quantidade ou multiplicando por 10, né? A quantidade de ácido de hidróxido de sódio que nós utilizamos lá na titulação e transformando em gramas de ácido lático por CML de leite, tá certo? Nós chamamos de grau Donic. Entendido até aí, pessoal? Tem alguma dúvida? Entendido, professor. Ok. Bom, aí nós temos o que você falou, o Lina, né? Está aqui escrito 2 vezes, tá? Um erro. É o leite instável não ácido, ou seja, aquele leite que não está ácido, mas ele tem uma instabilidade, ele pode vir a coagular, precipitar, a modificar a caseína, tá? Então, é considerado uma alteração na qualidade do leite, resultante de desequilíbrio no sistema de produção. Então, o sistema de produção que a gente está falando aqui pode ser o quê? A pasteurização, houve um aquecimento demais, ou na hora do desnate, né, da retirada da gordura, houve uma desestabilidade. No transporte pode ter havido uma desestabilidade, ou seja, aumento de acidez por alguma questão lá de sujidade, e assim vai. Então, houve uma desestabilidade. Tá certo? Então, o leite que é considerado Lina, ele já é um leite instável, não ácido, não totalmente, não está naquele padrão lá, que a gente viu que o normal fica entre 13 e 23, mas ele já causa uma instabilidade. Mas ele está dentro da normalidade de acidez. Mas não na normalidade de acidez que a gente viu para... Deixa eu voltar aqui, que eu estou falando, mas é bom vocês estão... A gente viu o quê? Que o leite entre 0 aqui, ó, a acidez natural do leite pode variar de 0,13 a 0,23, certo? Mas com o teu normal de 0,16 a 0,18. Então, saiu desse padrão 0,16 a 0,18, a gente já disse que ele não é normal e a gente consideraria como acima do 0,18 e entre o 23, ele está normal como leite,
mas ele já pode causar uma instabilidade. Então, ele está um leite ácido normal, mas pode ter uma instabilidade. Então, seria a urina, né? É o leite instável no ácido. A alteração na qualidade do leite, resultante do desequilíbrio no sistema de produção. A principal alteração identificada é a perda de estabilidade da caseína ao teste do álcool, resultando em precipitação positiva, sem haver acidez elevada, acima de 18 graus Dönnich. Então, ou seja, isso acontece acima de 18 graus Dönnich, já é considerado uma instabilidade. Entendido, pessoal? Entendido. Bom, você falou no Sila, né? Você saberia explicar o Sila, Mariana? Mariana? Alô? Eu vi que era só, tipo, perdas dos sólidos totais, perda também na estabilidade. Uhum. Aí, se o Lina é de... Quando faz o teste do álcool, o normal é 16 a 18, né? É, Aí, se for maior, é que tem uma acidez, é? isso. Aí, ele já dá, tipo, geralmente 13, 12, 10. É o Sila, né? E o Sila, isso. Isso, o Sila vai ser de 10 a 13, não é isso? Isso mesmo. De Deixa 10 eu a voltar 13. aqui. Deixa eu voltar aqui. Bom, o que a gente viu o quê? Que a acidez natural do leite, exatamente por causa do fosfato, do citrato, da caseína, ele pode variar entre 0,13 e 23, não foi isso? Sim. Então, mas o normal para a indústria seria entre 16 a 18, para não causar problema de desestabilidade do leite. Então, se a gente tem acima de 18, a gente tem o Lina. Se a gente tem abaixo aqui, a gente tem o Sila. o Sila. Entendido? Eu entendi, Então, se a gente professor. tem a 16, abaixo de 16, aí pode ser até 13, é normal. Se for menos de 13, ele já está com uma instabilidade, talvez fraudulenta, né? Entendido? Por exemplo, se foi colocado um peróxido de sódio, não sei o que, para diminuir a acidez, ele pode dar menos de 13. Então, não é natural. A gente vai chamar ele de Sila, mas pode não ser natural. Então, o que seria o Sila natural? Seria o Sila entre 0,16 e... Aliás, desculpa, entre 0,13 e 0,16. E abaixo de 0,13, ele, de 10, por exemplo, ele foi um Sila provocado, tá certo? Não é mais natural, entendido? Se for abaixo de quanto, professor? De 13. Se der 0,10, 0,11 até Aham. 0,13, ele pode ter sido provocado por adicionamento de uma De alguma substância, coisa. de alguma substância para diminuir a acidez, entendeu? Às vezes o Aí produtor vê que o leite tá meio ácido, já tá aí, joga uma soda cáustica lá dentro, joga uma água oxigenada, entendeu? Entendi. Então foi um... Aí, aí Oi. se der de 13 a 16, é tipo a Sila normal, sem ser Não, provocado. sem ser provocado, é um cílio normal, porque está dentro da acidez normal do leite. Entendi. Entendeu? Então, isso é uma questão que está sendo muito estudada hoje, né? Até o Cleito que estudou aí com a gente, ele está não sei onde você está, em Pernambuco agora, mas ele fez alguns testes e tem feito com... A Joyce não está hoje aqui, ó, a Joyce é a aula tá fazendo teste de Cira, não sei se você está fazendo com ela. Então, a Joyce estava fazendo essas análises para o Cleito, que ele tem feito desde que ele estava na UNEAL. Ele começou com a professora Carol, aí depois ficou sozinho fazendo, não sei se ele voltou a fazer com a professora Carol, fazendo essas análises de Cira e Lina, só que ele não usa o aparelho Donic, que eu conversei com ele para ele usar, porque fica bem mais Faz a fácil. titulação.
É isso, Só. ele faz com aquela buretazinha de titulação. É, Foi eu que comprei eu já também, vi. dei para ele. Mas existe, eu mostrei para ele que esse aparelho, ele é mais prático, porque aí você tem uma titulação direta aqui, entendeu? Não entendi, professor. Mas não, não tem não, né? Esse aparelho. Sim, eu tenho esse aparelho. Tenho, já comprei uns 3, é porque quebra com o tempo. Mas tem um ainda guardado lá. Eu queria fazer isso no leite de cabra. Se eu fosse uma propriedade para mim fazer Lina e Sila, Aham. um leite de cabra eu queria, eu vou ver. Pronto, se você achar, tem o pessoal lá de São José da Tapera, né? Do assentamento é uma bandeira, tem o Pacu também, eles tinham cabra. Tem um lado assim de cabra, de repente. Isso é uma bandeira, tá certo? Ele tem alguns que produziu cabra. Eu já fiz vários trabalhos com ele lá. E anterior, antes do Sama Bandeira, tinha um também. Agora, muita gente tem deixado de criar cabra, né? Porque não tem comércio, o leite, e, embora seja tão importante, não tem apoio nenhum dos prefeitos, nem de nada, e aí acaba o povo desistindo. Precisa de um apoio, porque são pequenos, se não tiver uma cooperativa, algo que realmente incentive. Bom, aqui nós temos isso que a gente estava conversando um pouquinho, né? Nós temos aqui um fluxograma para diagnóstico do Lina, certo? Não do o Sila é uma consequência. Mas o teste é chamado de Lina, tá certo? Nós temos o leite do rebanho, teste de alizarol para ver se ele é álcool a 72 graus, por cento, aliás. Então, a gente tem aí uma primeira análise na plataforma. Aí, se o leite ele não deu positivo, se ele não deu problema, né? Ele deu negativo, aí ele passa, é um leite normal. Deu positivo, ele vai passar aqui para o tanque. Deu negativo, não teve nenhum problema, o leite acabou aqui essa linha. Se deu positivo, deu ácido, então vai fazer o teste da fervura. Ferver o leite, ver se ele tem estabilidade. Não teve estabilidade, foi negativo de novo, né? Aí ele teve estabilidade, positivo. Essa estabilidade que o senhor fala é tipo não criar coágulo, né? Não ficar aquele negócio. Isso, não desestabilizar. Quando a gente ferve o leite, é o primeiro teste, né? Você vai ferver o leite e ele fica coagulado, vira uma coalhada azeda, né? Então, ali já mostrou que ele está imprestável para a indústria. Entendeu? Entendi. Mas se você foi ferver e ele ferveu naturalmente, deu negativo, ele ferveu naturalmente, aí nós vamos passar para o teste da acidez DONIC. Mas, normalmente, na plataforma hoje, ninguém ferve. Ele passa do positivo aqui, já deu ácido, aí ele vai direto para o teste DONIC. A gente faz no Certo? fervura, não. A gente deu possível, a gente já ia fazer o teste. Que teste? Esse aí, tipo, A ia pra. urina. Uhum. Porque você fez em teste DONIC, né? Mas aí o DONIC é para saber o grau de acidez, tá certo? Isso. Uhum. Aí se ele está entre 3 e 23, tá lá, aí aquele aparelhozinho ele vai dizer. Aí quando ele deu, exatamente, aí você já pegou o resultado com titulação, não é isso? Mas Isso. ali é o teste, quando você está fazendo a titulação, é o grau DONIC que você está achando. A quantidade de ácido lático por cada CML de leite. Certo. Aí, dentro dessa análise, aí você vai ter, no caso, a classificação em relação à lina, tá certo? Se vai estar entre, sei lá, aqui está até 6,6 até 18, né? O pH, aliás, o pH 6,6, ou o DONIC superior a 18 seria lina, inferior a 13, a 16, aliás, aí teríamos o Sila, não é isso? É isso que eu tentei explicar para o Cleiton em relação ao grau DONIC, mas aí a gente já estava de saída, quando ele começou a fazer o teste, já estava indo embora e tal. Até eu fiz umas aulas práticas lá com o teste DONIC, e aí ele falou que estava fazendo Lina, tá certo? Mas a gente não chegou a detalhar mais. Bom, por esse lado, se deu positivo, teste da fervura, então a acidez muito alta, o leite ácido, ele vai fazer o teste do pH, pode ser então, a acidez, e depois o DONIC, pode ser feito também aqui com leite ácido, para saber se ele está inferior ao 18, se for inferior a 18, ele pode fazer
também, né, ainda o teste aqui para saber em relação à Lina ou Sila, como é que ele está. Uhum, entendi. E ainda nesse dado, como você disse, pode medir o pH, né? Pode usar o pH, o pH, né? pHmetro, né, porque ele vai dar também uma precisão maior. O pHmetro e o titulador DONIC, porque ele vai dizer também quantos ml de hidróxido de sódio foram utilizados. E aí você vai ter os graus DONIC, e aí a classificação é que é a Lina, tá certo? Que o povo começou a chamar de análise de Lina, mas antes só se fazia o grau DONIC, sabia, já estava ali ocular. Mas aí, para ter uma classificação, né, um valor qualitativo, aí foi inventada essa história do teste de Lina, mas é a mesma coisa, praticamente. Ok? Fica mais fácil para o produtor. Não, o seu leite é Lina, é Sila, então ele tem mais claro, tá? Entre isso e isso, né? Uhum, Ok? ok. Média, desvio, erro padrão da acidez DONIC, pH, porcentagem de lactose, bacteriana total, CBT, né, no caso, para leite, ácidos instáveis, não ácidos, Lina, da região do norte do Paraná, aliás. Então, aqui nós temos uma tabela, olha, onde foi utilizado o teste DONIC, aí está aqui o Lina, ó, tá vendo? A coluna do Lina para todos, o ácido 92 e aqui o total, né, do que a média, mais ou menos, do que foi feito. Aqui o desvio padrão e o erro padrão. Pronto. Então a solução DONIC, o leite 16, a eulina 16,47, Lina deu 16,64, acidez 21,13 e o total 17, que é a média desses aqui. Tá ok? Aí feito com pH, pH, aí 6,74, no Lina deu 6,71 em termos de acidina, e o ácido 92, 6,58, e a média ficou em 6,68. Aí, porcentagem de lactose, 4,51, no leite que foi feito Lina, aqui, ó, 4,44, e assim vai. E contagem de bactérias totais, aqui deu 5,9, CBT, né, 5,77, vai lá. Isso aqui são para os testes, tá certo? Os testes de DONIC em relação à urina. DONIC, pH, lactose e CBT. Se você vai vendo aqui que eles são bem padronizados, né? Se em termos é o mesmo leite, ele vai dar praticamente o mesmo resultado em termos de proporcionalidade. Bom, um outro teste que é feito, também pode ser feito na plataforma, ao receber, que é bem rápido, é a determinação de gordura. Existem aparelhos que fazem automático, né, como o EcoMil, que ele dá rapidamente, você coloca aí 5 segundos, ele dá o resultado, ou você pode fazer com a centrífuga, né? Eles têm seu valor como controle de matéria-prima, porque na indústria a gente sabe, na quantidade de gordura, a gente sabe a quantidade de manteiga que tem. Para padronizar o leite integral, a gente vai ter que tirar a gordura em alguns momentos, por exemplo, o leite integral, ele precisa ter, né, 3,5% de gordura. Então, se ele tem 3,5% e a gente recebe um leite que tem 4, 4,5%, 5% de gordura, a gente tem que tirar esse excedente de gordura. Então, tem que ser feitas as continhas lá para ver se eu tenho 3%, 3,5%, eu quero 3,7%, quanto de gordura eu tenho que tirar daquele leite. Então, é tirado na forma, extraído, né, da batedeira, e é tirado como se fosse um creme, e esse creme vai sendo juntado para fazer a manteiga depois. Então, o teor de gordura no leite pode ser determinado pelo método de Geber ou pelo método de Babcock, cujos princípios são os mesmos, ou seja, utilização de ácido sulfúrico concentrado para a destruição da matéria não gordurosa, facilitando a separação da fase gordurosa. Então, o método de Berger é uma centrífuga onde a gente vai colocar um tubo chamado, esse tubo aqui, ó, chamado de butirômetro. Vocês estão vendo aí o mouse passando ou não? Quando eu mexo aqui? Tô vendo. Sim, professor. Ok. Então, é colocado aqui, ó. Aqui tem uma tampinha. A gente tem lá no laboratório também. Infelizmente, a gente sem aula prática. Mas vamos ver se na frente a gente faz, né?
Então, se tirar esse tubinho aqui, né, a gente coloca o leite aqui, essa medidazinha de leite, tá certo? E se coloca, se eu não me engano, é 1 ml de ácido sulfúrico concentrado, ácido sulfúrico mesmo, então é um teste bem perigoso. A gente coloca e coloca aqui na centrífuga, ela vai rodar, um minuto mais ou menos, aí você desliga e tira. Quando você tirar, o ácido sulfúrico, ele corroeu o leite todinho, só vai ficar a gordura na coloração quase roxa, preta, marrom escuro, tá certo? Aí aqui nós temos uma graduação, ó, tá vendo? Ó? 1, 2, 3, vem daqui para cá. Então, nessa graduação, o que é que vai acontecer? Quando a centrífuga roda, ele vai separar a parte do ácido sulfúrico, que corroeu a gordura, junto com a gordura, que é mais pesada, e tem que ficar para fora, né? Quando ele roda, ele fica, esse tubo ele está assim, a gente bota assim na centrífuga, mas quando roda ele fica assim, e fica girando. Então a força centrífuga vai fazer com que a parte mais pesada vá mais para fora, tá certo? Venha para essa pontinha aqui. Então o que acontece? O ácido sulfúrico que a gente colocou fica nessa pontinha, e a gordura ela fica com a coloração marrom, e ela vai ficar nesse final aqui. E para lá fica o restante do leite. A parte mais aquosa fica para cá. Então, ela vai separar a gordura, o ácido sulfúrico, vai separar a gordura do leite, o ácido sulfúrico vem para essa pontinha, e a gente tem aqui a gordura. Então, é bem simples, eu saio contando aqui, ó, graduado, como se fosse uma réguazinha, aí eu venho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela normalmente mede até 8% de gordura, que 4, 4,5, tá certo? Listazinha marrom, a parte do ácido que vai ficar com a gordura fica bem marrom escuro, e eu venho daqui lendo. Então, digo, o meu leite tem 3% de gordura. Então, esse método é muito simples, pode ter na plataforma, na fazenda, no tanque de expansão, se quiser, tá certo? É uma centrífuga e os butirômetros, não tem nada de especial. Ok? Bom, essa tabelinha aqui à esquerda, vocês vão em casa aí, olha, com calma, para lá, para olhando, assim, o que é que tem a composição em relação às gorduras, né? Quais as gorduras que nós temos no leite. Aí nós vamos ter aqui amarelo, gordura insaturada, azul claro, ômega 3, azul escuro, colesterol, tá certo? Quando a gente fala colesterol, não tenham medo, porque o colesterol a gente precisa ter, se a gente não tiver colesterol, a gente morre, né? O colesterol, ele é antioxidante, o que a gente não pode ter é colesterol alto, tá certo? A gente tem que ter um nível de colesterol controlado, mas se a gente ficar sem colesterol, a gente morre. Então, ninguém, a televisão, as coisas, tudo faz propaganda, tem colesterol. Não existe isso. Se a gente ficar sem colesterol, inclusive o nosso organismo é quem produz o colesterol. Agora, tem organismo que geneticamente, ou por uma desestabilização, produz alto nível de colesterol. Então, tem que tomar um medicamento, fazer muito exercício para gastar o colesterol. E a gordura saturada, que aí tem nas comidas, né? Então, veja, o colesterol é o que o organismo próprio ele produz. A gordura saturada a gente come, né? Aquela gordura que a gente come de origem animal, então, ou de vegetal, os óleos e tal. E aqui o amarelo, gordura insaturada, ou seja, aquela gordura que é a gordura melhor, né? Gordura vinda, às vezes, de vegetal, azeite de oliva, cru, né? Tudo que a gente ferve de óleo, a gente vai ter a transformação das substâncias insaturadas em trans, gordura trans, e aí é prejudicial. Tá certo? Então, o colesterol, ele é natural, o organismo está sempre produzindo. Então, 70% do colesterol nosso é o organismo que produz. Os outros 30%, a gente aumenta o colesterol quando a gente come gordura, tá certo? Mas é normal que nosso organismo tenha colesterol. Nada de ter
tem medo de colesterol. Bom, outra determinação é a determinação do teor de sólidos. Então, a determinação do teor de sólidos a gente pode fazer no estufa, secando o leite, e vai evaporar completamente, fica só os sólidos, ou a gente pode também fazer indiretamente, né? Então, indiretamente, a gente tem uma fórmulazinha que a gente faz. Então, a determinação dos sólidos totais desengordurados é de grande importância nos cálculos de rendimento industrial, como queijos, leites desidratados, etc. A determinação do teor de sólidos totais pode ser feita indiretamente, através da densidade e teor de gordura, ou diretamente pela secagem de uma quantidade de leite a temperatura entre 100 e 100 graus centígrados até o peso constante. Então, numa estufa que aquece até 100 graus, a gente pode deixar o leite lá para ele evaporar, até quando ele parar de evaporar, a gente pesa, vai ter aquela porcentagem do total que evaporou, foi embora, que era água, e o que ficou é porque são sólidos totais. O que tem nos sólidos totais? Nós vamos ter as proteínas, a gordura, os sais minerais, né, os minerais no geral, e as vitaminas. O que sobrar ali é sólido total, não é água. Então, a gente pode fazer também por essa fórmulazinha aqui. Extratos secos totais em porcentagem, tá certo? É igual a 5 vezes a gordura mais grau tônico dividido por 4. Aliás, densidade, corrigida, a densidade do leite dividido por 4. Então, essa correção da densidade que eu falei lá no início, a 15 graus centígrados. Existe uma tabela que corrige a nossa densidade também, eu não falei lá, mas existe uma tabela que corrige a nossa densidade pela temperatura, mas o ideal é fazer o grau de densidade sempre a 15 graus. Se a gente fez a mais, não consegue resfriar o leite, a gente tem que ir para a tabela para corrigir, tá certo? Porque há uma diferença. Então, fica bem fácil quando a gente tem a quantidade de gordura, se for pelo Ecomic ou se for pela centrífuga, e a gente tem a densidade também, que é feita pelo aparelho tão simples do densímetro, a gente tem a porcentagem de extrato seco total, tá certo? Existe também um equipamento também chamado, que é bem simplesinho, que é o disco de Geber. É um aparelho alemão, inclusive ele é vendido no Brasil, ele é em alemão, ele não temos no Brasil com produção dele. E eu tenho um bichinho desse também lá no laboratório. O extrato seco total pode ser determinado também pelo disco de Ackermann, que vem em Geber. Este considera que existe uma relação entre teores de sólidos em solução verdadeira no leite e o teor de gordura, de sorte que se pode determinar o extrato seco total relacionando esses dois parâmetros. Ou seja, esse disco de Ackermann, o de Geber, ele vai usar aquela formulazinha de forma prática. Então, ele tem aqui, ó, vocês estão vendo uma pontinha, uma seta, e é um disco aqui em cima, com aqui esse ponto branco, eu posso pegar nele e girar para cá ou para cá, tá certo? Então, aqui nós temos específicos Gewicht Densité. Nós temos o peso específico, né, a densidade, em francês também aqui, densidade, densité, específicos Gewicht, peso específico da densidade também. Bom, então, nós temos aqui, um lado externo, nós temos a quantidade de gordura, aqui, nós temos, aliás, aqui dentro a gordura, e aqui fora, nesses números, nós temos a densidade. Então, essa seta, se eu sei a gordura, e se eu tenho a densidade do leite, qual foi, eu posso mexer esse disco assim, pega aqui nesse branquinho e sai mexendo, e eu boto na densidade aqui, por exemplo, 13. Quando eu boto 13, aí eu vou ver exatamente aqui onde parou os sólidos totais, que eu vou ter 13 aqui da gordura, da densidade do leite, e aí eu vou ter, nesse ponto de densidade, eu vou ter exatamente o ponto de
como é? Sólidos totais. Então, no laticínio, a maioria dos laticínios, eles utilizam esse aparelho porque eles veem a densidade do leite e já vê a gordura ou não, você pode ver a gordura, mas se eu tiver ou a gordura ou se eu tiver a densidade do leite, eu posso ver a quantidade de sólidos totais. Então, se eu tiver ali um resultado, eu tive 13, né, 13 sólidos totais, então isso significa que eu posso produzir 13 quilos de leite, queijo, aliás, com 100 litros de leite. E aí, rapidamente, se eu receber, sei lá, 200 mil litros de leite, eu posso fazer os cálculos de quanto eu vou ter de queijo. Aí eu posso ver, não, então se está muito baixo, só está em 11, eu vou ter prejuízo. É melhor fazer iogurte ou envasar esse leite. Então, o leite com maior quantidade de sólidos totais, ele é bom, é benéfico para a produção de queijo. O leite que tem uma baixa densidade, ele é melhor para ser vendido líquido, tá certo? Porque você não vai perder. Porque o soro, quando você vai fazer o queijo, você faz a coalhada e o soro você vai jogar para misturar. Hoje se usa as bebidas fermentadas, né? A mistura, né? De iogurte, 50% iogurte, 50% soro. Mas aí, quando você usa produtos e não tem uma concentração nessa produção, você praticamente perde todo o soro. Então, produzir queijo, você já tem um lucro com queijo, mas se você tiver como utilizar o soro com o iogurte, você já tem mais um produto para vender. E aí a retirada da gordura também para manteiga já é outro produto, certo? Então, isso eu estou falando para o dono da fábrica, né? Para o produtor de leite, ele perde no geral, porque se ele tem um leite que ele vende, ele vai estar dando várias possibilidades de produção para a indústria, mas ele só vai ter o leite, certo? Então, é exatamente essa setinha aqui, ela pode ser girada para cá ou para cá, e a gente pode ter a quantidade, de acordo com a densidade do leite, a gente pode ter a quantidade de sólidos que nós vamos ter. Então, para isso eu preciso ter dois parâmetros, né, que é a gordura, ou então a gente ter a densidade de leite. A densidade do leite, a gente consegue saber a quantidade de extrato seco total que nós teremos naquele leite. Então, o extrato seco total, ele é a soma. Aqui não está aqui. Então, extrato seco total, ele é igual à soma da gordura mais extrato seco desengordurado. Ou seja, se eu tirar a gordura do leite, eu vou ter um extrato seco desengordurado. Se eu tenho leite com gordura, eu vou ter um extrato seco total. Então, eu posso separar a gordura do leite, né? Eu posso tirar a gordura do leite. Isso é prático, é muito prático com os equipamentos que nós temos hoje em dia. Então, se eu tirar a gordura, eu vou ter um leite desengordurado, tá certo? Então, quando vocês verem ESD, extrato seco desengordurado, EST, extrato seco total. Bom, aqui nós temos ele mais especificamente. Bom, aqui está em alemão, mas esse aí. Rechnachma, quer dizer, für die Bestimmung der Gesamttrockenmasse der Milch. Então, para você certificar-se, né, da quantidade de sólidos secos exatos do leite. Está em francês aqui também, pour la déterminer de la matière sèche totale de leite. Para a determinação da matéria seca total do leite. Aqui nós temos a densidade, ou em alemão fica específico, Gewicht, que é peso, e específico, então, peso específico, mesma coisa aqui. Tá certo? Então, essa bolinha branca é de plástico que a gente pega nela e vai girar para um lado ou para o outro.
Bom, aqui nós temos a composição do leite de vacas holandesas, zebuínas e mestiças, nos tópicos em relação à proteína, gordura, lactose, extrato seco desengordurado, extrato seco total, cálcio, fósforo, magnésio, sódio, potássio, extrato seco total, 1 miligrama por 100 ml. Total é com tudo, né, professor? Com tudo. E o desengordurado é tirando a gordura, né? Se você pegar aqui a gordura, ó, a gordura e somar com o extrato seco desengordurado, esse com esse, ele vai dar o total. Se você somar esse com esse, você vai ter o extrato seco total, ó, 4 com 8, 12. É porque não é o mesmo leite, né? Aqui são dados diferentes. Mas você pode pegar o mesmo leite, você faz extrato seco total, e se você fizer a gordura, quando você tira a gordura, fica extrato seco desengordurado, tá certo? Aí é interessante para vocês verem, em relação às holandesas, a holandesa, 3/4 de holandesa mais 1/4 de zebu, 5/8 de holandesa. Quem quiser produzir gordura, né, extrato seco, vocês vão ver que o extrato seco total, nesses aqui, ó, 13,82 é o quê? O zebuíno, só que ele produz menos leite. Zebu, 3/4 de zebu mais 1/4 de holandesa, então já tem uma produção, ó, de 13,14, então. Agora, em quantidade, vale a pena? Aí tem que ver isso, né? Mas aí estão os cruzamentos. A holandesa pura, tem o extrato seco de 11,58, é um leite mais aquoso. E aí, para você aumentar o número de extrato seco, você vai cruzando com o zebuíno. Nós aqui temos poucas holandesas puras, totalmente puras, né? Normalmente é com ghee, zebu, tem uma misturazinha, holandesa com ghee. Acho que tem sempre um sanguezinho zebu no meio, né? Bom, esse outro teste é o crioscópico. Esse crioscópico a gente vai ver o congelamento de água, né? A temperatura de congelamento da água. Ou seja, a água ela tem uma temperatura de congelamento de 0 graus. Já o leite ela tem um ponto de congelamento que vai um pouco menor do que a água, entre 0,53 a 0,55. Então, veja que são apenas 2 casinhas decimais, entre 3 e 5, estão vendo? Negativo. Então, sua determinação permite verificar se houve ou não adição de água ou substância fraudulenta no leite. Quando há adição de água no leite, sua temperatura de congelamento aumenta, aproximando-se de 0 graus centígrados. Por outro lado, a presença de substâncias estranhas, tais como os conservadores na forma de sais, irá diminuir o ponto de congelamento do leite. Ou seja, vai ficar menos de 0,53 se eu colocar sal. Vocês já viram que a fábrica de sorvete, aquelas máquinas, eles colocam salmoura, água com sal, para aumentar o congelamento, né, o resfriamento. Vai congelar, vai conservar a temperatura mais fria. Então, quando a gente coloca, se for colocado um sal, alguma substância salina para diminuir a acidez, por exemplo, esse valor aqui vai dar maior do que 53, né? Então, vai ficar mais distante do zero. Olha aí, 53 não, onde é que eu vou lá? 53, é isso mesmo. Então, se a gente tem uma substância mais próximo do zero, então a gente vai ter mais água. Se a gente tem acima de 55, a gente vai ter uma quantidade mais próximo do 1, né? Se a gente tiver mais próximo do 1, a gente vai ter uma quantidade maior de substâncias que vão chegando ao 1. Vocês vão aumentando 55, 56, 57, quando chegar a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, ficou 1. Então, se a gente está se distanciando do zero, a gente colocou uma outra substância. Se a gente está diminuindo o valor para chegar a zero, a gente teve adição de água. Esse teste ele é muito eficiente se o aparelho estiver realmente bem calibrado, qualquer dosagemzinha de água que tenha mais, ele vai dar o resultado. Também porque é medido com 2 ml de leite somente. Então, a proporção de água
qualquer coisinha de água que tenha, ele vai determinar, vai já acusar. Então, é o teste mais eficiente para determinação se houve ou não adição de água. Aqui nós temos alguns aqui meio que mais antigos, esses aqui, né, com adição de leite. Nós temos aqui um que faz várias amostras também, rapidinho. Nós temos aqui o Ecomil, que já digitalizado, é o que temos em Batalha, né? Na verdade, foi comprado por a gente, da Uneal. Aquele polo foi todo o projeto que a gente fez, de Santana e de Arapiraca, os professores juntos, mas a Secretaria de Agricultura montou em Batalha e montou em Arapiraca, lá o polo de Arapiraca, e o dinheiro, quando veio o dinheiro, não veio para a Uneal, veio para a Ciência e Tecnologia. E aí, vocês pegaram a história do polo, é muito longa, né? Aí, depois, foi colocado o IFAL para funcionar lá em Batalha, e eles que estão tomando conta desses equipamentos lá, que, na verdade, eram da Uneal e da Ciência e Tecnologia, e a gente praticamente tem acesso quando pede, né? Mas eles não mais dão muito acesso. Bom, teste de fosfatase. Vocês já estudaram as enzimas, então baseia-se no fato de que, quando o processo de pasteurização for conduzido, inativará a enzima, o enzima, né, fosfatase do leite, a enzima fosfatase, e assim sendo, a fosfatase positiva em leite que sofreu o processo de pasteurização indica uma falha em temperatura ou tempo de tratamento térmico, ou então mistura de leite cru com leite pasteurizado. Ou seja, a fosfatase ela é facilmente destruída com a pasteurização, né? Então, quando se tem fosfatase, a gente sabe que houve um pouco aí de fraudulência de novo, né? Ou não houve uma boa pasteurização. Se o leite foi mal pasteurizado, a fosfatase, a presença da fosfatase indica que a temperatura foi baixa, porque não diminuiu a fosfatase. Não quer dizer que se acabou por completo, mas é a quantidade de substância vai dizer se houve ou não uma boa pasteurização. Outras análises, são várias análises para saber se tem conservante, né? Aí são análises mais de titulação. Existe uma série de análises próprias para a detecção de substâncias que podem estar presentes ilegalmente no leite com a finalidade de conservá-lo por um período mais longo, como formol, soda cáustica, e assim vai, né? Assim pode-se realizar testes específicos para a detecção de formaldeído, de cromato de potássio, ácido bórico e boratos, água oxigenada, antibióticos e outras substâncias conservantes, cuja adição ao leite é proibida pela legislação em vigor. Outras análises, além de determinação anteriormente citadas para o controle de qualidade do leite, pode-se incluir também o teor de lactose, que é uma análise interessante, proteína também, pois são componentes importantes tanto na alimentação como na industrialização do leite. A presença de processos inflamatórios, aqui antes, a lactose e proteína, o Ecomil, que ele já determina também, tá certo? Numa análise só já vem a quantidade de proteínas e de lactose. A presença de processos inflamatórios no úbere do animal pode ser detectada através de análises específicas no leite, tais como as de cloretos, pus e sangue. Então, se o animal já estiver numa fase muito avançada, a presença de pus, sangue e cloretos indica exatamente que existe algum animal com a mastite avançada, né? Clínica já. Os resultados dessas análises poderão impedir a utilização do leite. Teste para verificar a presença de sacarose, o amido no leite, podem ser realizados com o intuito de se comprovar a adição ou não dessas substâncias para a restauração da densidade de um leite fraudado. Ou seja, o leite que foi colocado muita água, pode ser que coloquem lá maisena, arrozina, essas coisas aí, né? Que vai aumentar a densidade para fraudular lá no lactodensímetro, mas aí por isso tem que ter também esse teste de amido, teste de amilase e tal, que são testes de laboratório para ver se realmente foi fraudado. Até com o microscópio, olhando no microscópio, dá para ver se tem grãos de amido dentro. Finalmente, deve citar também os testes realizados com a finalidade de se detectar a presença de substâncias residuais no leite, tais como o cloro, hipoclorito, né? O hipoclorito, que é o cloro que se utiliza como água sanitária, alcalinos, aí tem várias substâncias que são colocadas também
para desinfecção mais e acaba contaminando o leite. Bom, aqui nós temos um resumo, né, daquela normativa 51, que já foi alterada em 2018, e 2016 e 2018, tá certo? Aí para vocês terem como era antes, aqui, ó, desde 1987, 81, tá certo? Aqui nós temos a composição de algumas substâncias em relação a animais que se alimentaram com cana-de-açúcar, com silagem de suco, silagem de girassol, capim Tanzânia, tá certo? Então, vocês deem uma olhada direitinho nisso aqui, se houve alteração, de acordo com o objetivo de cada um, pode, na zootecnia, né, tá atento a isso aí, para observar. Ok, aqui a gente termina, vamos fazer agora uma discussãozinha sobre o assunto, né? Bom, dentro desse material que nós vimos hoje, tem bastante coisa